que isso influencia na nossa clínica? Estudo retrospectivo, dados importantes. Vamos falar do uso da eletroestimulação na reabilitação da disfagia adulto pós-AVC fase aguda, ambiente hospitalar? É a segunda com o artigo dessa semana. Curte o canal, participa aqui nos comentários, comenta para mim, é a sua realidade clínica o uso da eletroestimulação no ambiente hospitalar? Compartilhe esse vídeo com outros colegas para a gente aumentar, difundir essa troca de conhecimento que a gente tem aqui, trazendo ciência com relevância em prática clínica. E eu vou trazer agora um estudo retrospectivo de 2020 que vem com a hipótese do quanto que a eletro, nessa fase aguda de reabilitação, os pacientes tinham ali em média 20 dias pós-AVC, ambiente hospitalar, o quanto a eletro traz diferença na ingesta oral desse paciente, ingesta alimentar no momento da alta e na necessidade da continuidade de um processo de reabilitação em disfagia. Então, eles levantaram os dados de 359 pacientes, todos disfágicos pós-AVC, tinham que ter alguma presença de sonda, então FOS de 1 a 3, disfagia grave, e tinham que ter a habilidade de compreender pelo menos ordem simples. Esses pacientes levantados foram divididos em dois grupos, 190 pacientes que fizeram a eletroestimulação associada à terapia tradicional, eletroestimulação feita pelo Vital Steam, tinham em média 66 anos e uma média da escala FOS inicial desse processo terapêutico de 1.13. O outro grupo, que ele chama de grupo controle, foram 169 pacientes que fizeram somente a fonoterapia tradicional sem a eletro, média de 71 anos de idade, e média de FOS inicial de 1.09. Essa diferença de pontuação da escala FOS não teve significância estatística. O que os autores olharam? Pré e pós, início e momento de alta hospitalar da escala FOS e o direcionamento do paciente no momento da alta hospitalar. Ele era encaminhado, o que ele chama para comunidade, então ele ia para a casa dele, residencial, ou ele ia para um ambiente que traria ali uma continuidade do processo de reabilitação da disfagia. Lendo o artigo, eu interpretei algo no sentido um hospital de retaguarda. E já olhando os resultados desses estudos, trazendo primeiro aí o resultado da escala FOS, comparando pré e pós. O grupo que fez a eletroestimulação aumentou a média de pontuação da escala FOS em 3.24 versus 1.87 de aumento da escala FOS no grupo controle, diferença com significância estatística. A média de pontuação da escala FOS no momento da alta hospitalar no grupo de eletro, 4.21 pontos versus 2.94 pontos no grupo controle, também significância estatística. Olhando os pacientes, os autores pegaram os pacientes que faziam ali uso de FOS 5 a 7. No momento da alta hospitalar, o grupo que fez a eletro, 51,6% deles fazia uso FOS 5 a 7 e grupo controle contra o grupo controle, que somente 26,6% faziam uso de FOS de 5 a 7. Essa diferença também com significância estatística. Com relação ao destino na alta, esse dado foi levantado em 267 pacientes. O grupo que fez a eletro, 60% deles teve alta ou para um domicílio residencial, que ele chama de alta para a comunidade, versus 44% do grupo controle, somente 44% tendo esse destino, a maioria indo para um hospital de retaguarda, diferença também com significância estatística. Já entrando na discussão, conclusão e pitacos, os autores colocam que parece que, e é necessário esse termo, que a gente está falando de um estudo retrospectivo, não é nada prospectivo, randomizado, cego. Então, parece que a eletroestimulação na disfagia após AVC, lesão aguda, paciente hospitalizado, ela tende a trazer uma melhor condição de ingesta alimentar no momento da alta, então um FOS com muito mais ponto, e também parece permitir um momento de alta hospitalar sem a necessidade da continuidade de um cuidado especializado frente à disfagia.
E ele traz duas grandes explicações para esse resultado, que eu concordo completamente com as duas, porque ela vai muito de encontro com a minha prática clínica. Primeiro, o acionamento sensorial, eu adorei que ele trouxe isso em discussão, o quanto existe ali um maior acionamento em termos de ativação cortical pelo uso da eletro nesse grupo que fez uso, isso favoreceu aí o ganho funcional. E também na possibilidade da contração muscular da eletro, acionando muito mais fibra do tipo 2, que é muito mais presente nos órgãos fonoarticulatórios, então o quanto conseguiria trazer um pouco mais de torque, um pouco mais de possibilidade de ganho para esse tipo de fibra do que a terapia somente tradicional. Lembrando que é a eletro associada com a terapia tradicional. E o quanto vale a pena a gente pensar na possibilidade desse recurso, incluindo o ambiente hospitalar, fase aguda de reabilitação, pensando para quem, quando e como, no sentido, claro que é uma técnica que pode trazer mais risco para o paciente com maior instabilidade clínica, mas que pode sim trazer uma condição de reabilitação mais rápida, mais funcional. Isso a gente está falando de qualidade de vida. O que você acha? Conta aqui para mim nos comentários se você faz uso, igual eu já falei, e o quanto você vê de diferença no seu resultado. Ou se você não faz uso, por que não? Aonde está a dificuldade? A gente sabe que muitas vezes ela é real, de trazer esse recurso para o ambiente hospitalar. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir aqui o canal, se inscrever. Um grande abraço.